A Viagem Interrompida, capítulo 4. Não foi senão até depois dos feriados do fim de ano que os Hill puderam voltar à cena do encontro. A inevitável azáfama do Natal ajudou a abafar suas dúvidas e perguntas persistentes, embora fosse apenas em base temporária. Finalmente, em fevereiro de 1962, iniciou-se uma série de peregrinações que iriam continuar por muitos meses em todas as estações do ano. No princípio iam 2 ou 3 vezes por mês. Mais tarde passaram a pular muitas semanas. Contudo, sempre ficava a pergunta a responder. O que ocorrera durante o inexplicável período de esquecimento? Onde Barney dobrara com o carro para uma estrada lateral? E se o fizera, o que acontecera? A ideia da hipnose fora temporariamente adiada. Roman, Jackson ou o Major MacDonald, nenhum pôde sugerir um psiquiatra, e Betty, especialmente, esperava que as viagens de volta à região conseguissem acender um elo de memória que de repente os levasse a recordar tudo. Mais uma vez, Barney sentia-se ambivalente quanto a fazer as viagens. Betty superava a resistência do marido, sugerindo que procurassem um restaurante diferente em cada viagem, uma fraqueza particular dele. Muitas vezes levavam o almoço de casa para economizar na viagem de ida e mais tarde poderem gastar à vontade no jantar. Ou então, às vezes, deixavam Portsmouth às 3 horas de uma tarde de sábado, dirigindo ao longo da rodovia 4 na direção de Concord, depois dobravam para o norte na via expressa, planejando chegar à rodovia 3 ao crepúsculo. Raciocinavam que, depois do escurecer, a região estaria como na noite do encontro e a paisagem seria mais provocadora para seus sentidos se tivessem de descobrir a estrada vagamente definida meio esvanecida do período de amnésia. Numa ocasião, naquele inverno, Betty, com um lampejo de reconhecimento, lembrou-se de uma visão vaga de um restaurante por onde pensava terem passado perto de Ashland, logo depois da segunda série de bips terem lhe trazido os sentidos de volta. Haviam parado ao lado do mesmo, já que era o primeiro lugar iluminado encontrado em muitos quilômetros. Acabaram revelando-se ser apenas uma luz que ficava acesa por toda a noite e suas esperanças de uma xícara de café haviam se desfeito. Dirigiram ao longo da rodovia 3, percorriam diversas estradinhas secundárias saindo da estrada principal, mas não encontravam sinal de restaurante de qualquer espécie. Discutiam sobre por onde poderiam ter passado ou em que desvio da rodovia 3 poderiam ter feito a curva. Nenhuma recordação clara lhes ocorria. Em Cannon Mountain, Indian Head e Lancaster, eles reencenavam suas paradas frequentes na esperança de que a repetição do processo pudesse estimular suas memórias. Havia até mesmo discórdia sobre o lugar onde poderiam ter feito as paradas na estrada, antes da amnésia se estabelecer, apesar de a região, de um modo geral, estar firme em suas mentes. Levavam um binóculo, mas tinham apenas uma esperança muito vaga de tornar a ver o objeto. Na maioria das vezes, planejavam sistematicamente a respeito dos fatos, seguindo para o norte pela rodovia Federal 3 até um ponto além de Cannon Mountain, fazendo a curva de volta e iniciando a viagem de retorno a Portsmouth na mesma noite. Mesmo com as frequentes incursões laterais para encontrar a estrada perdida, não conseguiam explicar o incomum período de tempo gasto para chegar a Portsmouth na noite do incidente. Certa ocasião pararam junto a um pequeno restaurante perto de Woodstock, onde diversos moradores lhes contaram a respeito de visões frequentes de objetos pairando sobre a rodovia 3, algumas das vezes tendo permanecido pairando por mais de 1 hora no ar. A presença dos OVNI havia sido relatada à Força Aérea, mas não haviam tido mais notícias sobre os resultados. Os Hill não sentiam qualquer medo, nenhuma apreensão nas tais viagens. O desafio do mistério superava o choque da experiência. Às vezes, estacionavam num belvedere qualquer com ampla visão dos vales e montanhas na alguma noite enluarada e ficavam ali sentados, olhando para as estrelas e para o céu como se algum indício pudesse surgir, trazendo-lhes de volta à memória. Numa noite de inverno, recorda Barney, encontramo-nos numa estrada que não parecia ir a parte alguma, uma estrada deserta de montanha, e eu xinguei a mim mesmo por ter entrado nela. Enquanto íamos mais e mais a fundo no vale, a estrada transformou-se numa massa de neve. Por volta da meia-noite, estava tentando dar meia volta com o carro, rezando para não ficar atolado na neve, furioso com Betty por ela ter sugerido subirmos as montanhas. Eu pensava, por que estamos passando por tudo isto? Por que não nos esquecemos da coisa toda? Ou, se não conseguíssemos esquecer, qual o motivo para nos levar a fazer tamanho esforço para reviver tudo aquilo, ou achávamos que poderíamos trazer de volta as 2 horas perdidas? Para falar a verdade, não sei por que motivo não sentíamos medo. Esperava vagamente ver a coisa de novo, acho. Não posso sequer dizer que eu realmente queria vê-la. O mais interessante em todas essas viagens é que nunca parecíamos concordar inteiramente. Discutíamos e chegávamos quase até a brigar. Betty insistia em que eu fizesse uma curva para a direita e eu em fazê-la para a esquerda. Mas o que me incomoda ainda é a pergunta. Por que eu passara por tanta apreensão naquela noite em Indian Head e nunca mais sentira nada ao voltar às montanhas calculando nosso tempo para chegar lá à tarde da noite? Não sei qual é a resposta para isso. As viagens de volta foram infrutíferas.
Sempre a mesma cortina de escuridão para Barney depois do momento crítico em Indian Head. Sempre um véu cego para Beth depois da estranha série de bips enquanto dirigiam freneticamente, afastando-se de Indian Head com Barney aparentemente em grande perturbação emocional ao volante. Sempre o período de esquecimento entre Indian Head e Ashland. A ideia da hipnose não ficou muito tempo adormecida. Enquanto os Hill tentavam ajustar-se a algo semelhante a uma rotina racional, ocasionalmente conversavam sobre o incidente com alguns amigos íntimos, Beth ainda assombrada pelos seus sonhos nítidos e espantosos. Para Beth, conversar com amigos a respeito deles era uma ajuda. Barney persistia na tentativa de ignorar o assunto, exceto naquelas ocasiões das viagens. Continuava a implorar a Beth para esquecer os sonhos. Num dia, em março de 1962, Beth almoçou com Gail Peabody, uma de suas amigas, funcionária pública encarregada da assistência aos réus beneficiados por sursis e em quem Beth tinha inteira confiança. Beth mencionou a ideia da hipnose e Gail reagiu prontamente, recomendando um psiquiatra que ela conhecia e era médico-diretor de um sanatório particular em Georgetown, Massachusetts, a apenas uns 15 quilômetros de Portsmouth. A 12 de março de 1962, Beth datilografou uma carta para um médico, Dr. Patrick J. Kirk, 222 West Main Street, Georgetown, Massachusetts. Prezado senhor, estamos à procura dos serviços de um psiquiatra que use hipnotismo e gostaríamos de saber se haveria possibilidade de marcar uma hora para vê-lo numa manhã de sábado. Tanto meu marido quanto eu trabalhamos, mas nossas horas de trabalho são defasadas, assim tal dia seria conveniente para ambos. Se não for possível, poderíamos marcar uma consulta segundo sua conveniência. Temos um motivo muito singular para pedir esta entrevista. O Boletim do Comitê Nacional de Investigações de Fenômenos Aéreos anexo descreve brevemente uma experiência ocorrida conosco no último dia 19 e 20 de setembro de 1961. Fomos entrevistados pelo Sr. C.D. Jackson e Robert Holman, nome da companhia omitido. Muitos aspectos intrigantes permanecem e, assim, acredita-se que o hipnotismo poderia esclarecê-los. Temos lidado com esta experiência confidencialmente, com exceção da NICAP e de alguns poucos amigos íntimos. Temos também um histórico completo do relatório escrito pelo Sr. Walter Webb, do planetário Hayden, o qual estamos em condições de enviar-lhe para a sua análise. Se não tiver tempo disponível para nos receber ou se preferir não o fazer, poderia por obséquio sugerir outro psiquiatra pronto a aceitar o caso? Atenciosamente, Eunice e Barney Hill. A entrevista ocorreu a 25 de março de 1962, às 11 horas da manhã. O sanatório particular é conhecido como Baldpate, tendo antes sido a hospedaria que inspirou a famosa peça antiga Seven Keys to Baldpate, 7 chaves para Baldpate. Situa-se no alto de uma montanha com ampla vista dos campos de Massachusetts. Foi transformada num retiro para pacientes psiquiátricos em busca de uma atmosfera confortável e caseira para a terapia. Os Hill ficaram impressionados pelas pinturas, a lareira e a atmosfera de alegria nada semelhante ao que estavam esperando. Em momento algum senti-me pouco à vontade, disse Barney. O médico estava sentado à sua mesa defronte a nós, acomodados em poltronas confortáveis, e senti-me aliviado de conversar sobre nossa experiência com esse homem e particularmente pelo fato de ele não nos encarar como se fôssemos duas pessoas falando sobre uma óbvia alucinação e nos dar sua opinião profissional quanto à mesma. Ele admitiu que sofrêramos uma experiência fora do comum, mas achava que poderíamos gradualmente começar a recordar parte das coisas que faltavam, pois provavelmente suprimíramos muito da experiência num mecanismo de defesa. Achava que, neste estágio, talvez não fosse uma boa ideia explorar este meu bloqueio e as reações perturbadoras de Beth, pelo menos não à força. A decisão final e mútua foi adiar qualquer ação naquela época, mas se o problema persistisse, então a terapia poderia ser indicada. Os Hill sentiram-se aliviados pelo fato de o Dr. Kirby deixar fora de questão a alucinação simultânea, um assunto que vinha preocupando a ambos. A longa viagem para o trabalho entre Portsmouth, o horário noturno, a separação dos dois filhos que moravam em Filadélfia com sua primeira mulher, as dúvidas sobre a experiência de Indian Head e o problema com a úlcera começaram a cobrar seu preço de Barney. Seu problema complicou-se ainda mais pela recorrência da pressão sanguínea elevada, criando um círculo vicioso e, consequentemente, ele não poderia remediar com êxito o último problema sem a remoção do anterior e vice-versa. Outro sintoma perturbador manifestou-se nesta ocasião, mais um aborrecimento que qualquer outra coisa, porém contribuindo para seu problema geral.
Uma série de verrugas começou a surgir num anel circular quase geometricamente perfeito na região de seus órgãos genitais. Embora fosse um problema de pequena importância, aumentava sua preocupação. No verão de 1962, a exaustão e o mal-estar de Barney levaram-no a procurar um psiquiatra para tratar de seu estado geral, algo inteiramente à parte da experiência traumática sofrida por ele e Beth em White Mountains. Na verdade, não associou esta necessidade de terapia com um incidente sobre o OVNI, sentindo principalmente que o conflito sobre suas relações pai-filhos era a base do problema, a longa distância até Filadélfia, tornando impossível ser um pai devotado. O médico que o tratava da hipertensão arterial e da úlcera recomendou-lhe o Dr. Duncan Stephens, o famoso psiquiatra na vizinha Exeter, New Hampshire, e o longo processo da terapia teve início no verão de 1962. A princípio, o incidente em Indian Head foi totalmente ignorado por Barney. Não deu ênfase ao mesmo durante suas conversas com o Dr. Stephens, porque pareceu-lhe ser apenas uma parte muito pequena de sua ansiedade, algo marginal a outros conflitos, e concentrou-se nos problemas gerais, emocionais e sociais com a ajuda do Dr. Stephens. Ele fez ver a Barney que havia muitas facetas interessantes e pouco comuns em seu caso, incluindo a circunstância do casamento interracial numa cidade pequena da Nova Inglaterra, uma condição sociológica que não poderia ser ignorada. Apontou que tanto Barney quanto Betty estavam fazendo um ajustamento notavelmente bom, que a inerente boa vontade, honestidade e contribuição à vida comunitária de ambos era digna de elogios. Barney percebeu que ele sondava até mesmo seus primeiros anos de vida, a fim de explorar as experiências da primeira infância e o ajudava a enxergar através das influências condicionadoras de seus primeiros dias. Durante a terapia, Barney ficou ciente dos conflitos especiais e dos problemas oriundos do fato de ser membro de uma raça minoritária. Por toda a história de sua família havia registro de relacionamentos interraciais. A avó de sua mãe nascera durante a escravidão, o pai dela era branco, dono de uma grande fazenda. Sendo de pele clara, a bisavó materna fora criada na casa do fazendeiro e educada pelas irmãs deles, embora continuasse sendo legalmente escrava. Quando se casou, o dono da fazenda deu ao casal cerca de 1 km² de terras, podendo serem repassadas a seus filhos. A fazenda tornou-se bastante lucrativa através dos anos, sendo herdada pelo tio de Barney, que tomou a si o cuidado de criar Barney e outra irmã e um irmão dele, quando a mãe passou muitos meses doente em Filadélfia. Neste período, o jovem Barney começou a achar que seus tios eram seus próprios pais. Quando a mãe finalmente se recuperou, foi-lhe doloroso deixar o tio e a tia, bem como a grande fazenda na Virgínia. O sentimento era recíproco, e uma vez que o casal não podia ter filhos, ofereceram-se para criar Barney e assegurar-lhe uma educação de nível universitário. Ele, porém, voltou aos pais em Filadélfia, às ruas de asfalto quente e às fileiras de casas muradas na cidade. Seu pai, apesar de pobre, era trabalhador. Ele também era oriundo de um casamento miscigenado. Sua avó materna era Clara, filha de pais brancos e mulatos. Seu avô era um orgulhoso etíope livre. Durante os anos tristes da depressão, a família de Barney Hill jamais ficou sem comida ou abrigo, embora muitos vizinhos o ficassem. Um Natal destaca-se claramente na minha memória, lembra-se Barney. Meu pai disse que talvez Papai Noel não pudesse nos visitar naquele ano, pois os jornais diziam que o trenó de Papai Noel fora danificado numa tempestade no Polo Norte. De olhos compridos e o coração triste, meus irmãos, minhas irmãs e eu fomos para a cama. Acordei por volta das 5 da manhã e vi que a porta do meu quarto, dando para o corredor, estava amarrada. Passei para o quarto de minhas irmãs através da porta de comunicação e vi que a do quarto também estava amarrada. Consegui esgueirar-me pela abertura, desamarrei a porta e nós 4 corremos para baixo. Lá, na sala de visitas, estavam todos os brinquedos que queríamos e havíamos pedido, sob uma grande árvore de Natal lindamente decorada. Papai e mamãe desceram, fingindo grande surpresa. Mas quem diria, disse meu pai. Papai Noel veio. Deve ter sido aquele barulho que ouvimos no teto a noite passada. Papai e mamãe sentiam grande prazer em nos fazer surpresas assim. Embora os pais de Barney criassem uma atmosfera de amor no lar da família, ele sabia da luta e conflitos inevitáveis que o negro sofre desnecessariamente. Certa vez, quando eu estava no ginásio, recorda-se Barney, ao chegar a hora de escolhermos nosso curso, disse a meu conselheiro da escola que mais tarde pretendia ser engenheiro civil. Ele aconselhou-me a escolher outro curso, pois não havia futuro para negros nesse campo. Fiquei desencorajado. Minhas notas baixaram. Talvez houvesse futuro para mim no serviço militar, pensei, e quando a América deu início ao recrutamento em tempo de paz, decidi alistar-me no exército. Sempre julguei que é certo e apropriado defendermos-nos contra um opressor a qualquer tempo, uma atitude instalada em mim por meu tio. Esta atitude era muito proveitosa nas turbulentas ruas de Filadélfia. Num dia em particular, Barney soube através de um amigo que uma turma de rapazes ameaçara surrá-lo caso o encontrasse fora de seu próprio bairro. Dentro de 1 hora, Barney estava na bicicleta pedalando para a casa de um dos meninos onde ele sabia que a turma se reunia. Entrou no quintal e disse:
Soube que vocês estão procurando por mim, pessoal. Um dos rapazes adiantou-se. Sim, estamos, respondeu. E seguiu-se uma briga corpo a corpo, tendo Barney surrado memoravelmente o rapaz. Quando terminou, voltou-se para os demais e falou: Posso brigar com todos vocês, juntos ou separados. Isso porque pretendo sair da minha rua na hora em que eu quiser. Não houve mais problemas nas vizinhanças. Barney serviu ao exército por 3 anos, enfrentando um incidente similar de provocação, quando então conseguiu reduzir um soldado ao devido tamanho, embora o outro fosse 15 quilos mais pesado que ele numa luta de boxe involuntária. Seu filho do casamento anterior, Barney, nasceu quando ele servia durante a Segunda Guerra Mundial, o mais novo, Darryl, depois de ter sido desmobilizado. Tanto na terapia quanto fora da mesma, Barney examinava gradualmente estas e outras cenas de sua criação. E ao fazê-lo, sua curiosidade aumentava quanto ao motivo que o levara a reagir tão violentamente ao objeto enquanto este pairava sobre ele em Indian Head. O que confundia Barney no incidente era o fato de ele jamais ter sido propenso a entrar em pânico, nunca tendo sentido medo de enfrentar uma crise traumática. Esta atitude estava claramente refletida no fato de ter caminhado com firmeza, atravessado a estrada e entrado no mato na direção do enorme objeto carregando o binóculo na noite de 19 de setembro de 1961. Não foi senão depois de ter levado o binóculo aos olhos e o focalizado na aparelhagem que entrou em pânico, voltando correndo ao carro. O medo inexplicável, algo estranho às suas reações normais, perseguia-o, somando-se à cortina de escuridão absoluta que descera naquele momento. Por todo um ano, desde o verão de 1962 até o seguinte, em 1963, Barney continuou trabalhando em seu problema, junto ao Dr. Stephens, mas jamais deu ênfase, tocando apenas brevemente no incidente do OVNI. Barney sentia a princípio, e o doutor parecia concordar, que isso era periférico ao caso, um problema lateral, podendo apenas ser considerado como um choque repentino num período recente de sua vida, ao invés de um trauma profundo e causador dos sintomas. Além disso, Beth não estava experimentando tanta perturbação quanto ele com relação ao incidente, exceto pela vívida recordação dos sonhos, que lhe incendiavam a curiosidade. Ambos haviam levado a efeito a sugestão do Dr. Kirby para relaxarem por algum tempo e porem de lado temporariamente a ideia da hipnose como meio de esclarecer as lembranças. Uma noite, em setembro de 1963, os Hill foram convidados pelo grupo de conversação da igreja para que relatassem, pela primeira vez em qualquer tipo de reunião, sua experiência com o OVNI nas White Mountains. Haviam mencionado o incidente a seu pastor, o qual, juntamente com os outros membros da igreja, sentia crescente curiosidade sobre o assunto à luz dos inúmeros relatórios acerca de objetos voadores não identificados por toda a Nova Inglaterra e especialmente em New Hampshire e Vermont. Devido a esses relatórios, Barney e Beth achavam que as pessoas agora poderiam estar dispostas a aceitar a história sem o ceticismo de costume. Eles tinham pontos de vista diferentes a respeito da ideia como de costume, embora Beth agora começasse a se convencer de que o caso deles devia ser contado. Se ele representava um marco na história do fenômeno, teriam eles o direito de conservá-lo para si mesmos? Na reunião do grupo de conversação havia outro orador convidado, o capitão Ben Sweat, da base da Força Aérea de Pise, ali perto, bastante conhecido na região pelos seus estudos de hipnose, um assunto que, somado aos fatos que os Hill relatariam, poderia tornar a noite muito interessante. Depois de ter o capitão ouvido a nossa narrativa, tanto quanto pudemos contar por causa do escurecimento de memória ocorrido em Indian Head, ficou tão interessado que a narrativa foi interrompida naquele ponto como se por uma alavanca, recorda-se Barney. Mencionamos o fato de que Roman, Jackson e o Major MacDonald haviam recomendado a hipnose e, sendo um homem bastante familiarizado com o assunto, o capitão concordou em que isto poderia ser uma boa ideia, especialmente se fosse conduzida por um psiquiatra. Como leigo, ele sequer sonhava em fazê-lo. Nós também estávamos cientes dos perigos da hipnose indiscriminada. Mas nosso interesse pela ideia foi estimulado, embora houvesse ficado adormecido por muito tempo. Na consulta seguinte com o Dr. Stephens, Barney trouxe o assunto à baila. O médico lhe disse que, embora o incidente com o OVNI pudesse ser algo paralelo, não deviam deixar nenhuma pedra de pé no exame das ansiedades de Barney. O Dr. Stephens também fez ver a Barney que a alucinação simultânea, para não falar em amnésia simultânea, era altamente improvável, embora haja um raro fenômeno psicológico conhecido como foil-à-deux, através do qual duas pessoas desenvolvem uma condição psicológica quando então suas crenças e ilusões são similares. Isso também parecia pouco provável, pois a maioria das condições para este fenômeno não parecia estar presente. Exceto pela possibilidade desta única experiência traumática, não havia sintomas particulares mutuamente refletidos no seu relacionamento constante, dia a dia, como marido e mulher, por todo o período pelo qual estiveram casados. Neste ponto, o Dr. Stephens achou que seria aconselhável que tivessem a opinião do Dr. Benjamin Simon, psiquiatra e neurologista de Boston, muito conhecido.
O Dr. Simon é pós-graduado pela Universidade de Stanford, com diploma de mestrado, tendo se formado em medicina na Escola de Medicina da Universidade de Washington, em St. Louis. Enquanto era estudante não graduado pela Universidade Johns Hopkins, veio a se interessar pela hipnose, quando serviu de objeto para algumas experiências levadas a efeito pelo Departamento de Psicologia da mesma. Durante seu treinamento psiquiátrico e neurológico, desenvolveu grande proficiência nas técnicas e processos. Estudando na Europa com uma bolsa de estudos da Fundação Rockefeller em 1937 e 1938, ampliou ainda mais seus conhecimentos, que se mostrariam tão úteis alguns anos mais tarde. Na Segunda Guerra Mundial, ele usou a hipnose como meio auxiliar muito útil no tratamento de desordens psiquiátricas em militares, primeiro na qualidade de psiquiatra consultor do Dispensário Geral de Nova York e mais tarde numa escola muito extensa como chefe de neuropsiquiatria e oficial executivo do Hospital Geral de Mason, o principal centro psiquiátrico do Exército durante a Segunda Grande Guerra. A responsabilidade de ocupar-se com 3.000 pacientes por mês tornava necessário usar de todos os variados tipos de tratamento, especialmente aqueles que pudessem ser aplicados em terapias mais breves e em grupos. A hipnose e seu processo terapêutico acompanhante, a narcossíntese, com o assim chamado soro da verdade, preenchia prontamente tais requisitos e se tornaram muito usados como agentes terapêuticos. Quando John Huston produziu seu famoso filme documentário a respeito de tratamentos psiquiátricos, Let There Be Light, que se faça a luz, no Hospital Geral de Mason, o coronel Simon serviu como conselheiro e desempenhou pessoalmente cenas envolvendo a hipnose e a narcossíntese. Pelo seu trabalho como chefe de neuropsiquiatria e oficial executivo, ele recebeu a Legião do Mérito e a Medalha de Louvor do Exército. O Hospital Geral de Mason, com seu pessoal, recebeu o diploma de Unidade de Serviço Meritório. Após deixar o serviço militar em 1946, o Dr. Simon manteve o interesse por esses processos especiais, embora seu lugar na prática psiquiátrica civil seja muito mais restrito. No seu consultório de Bay State Road, em Boston, o Dr. Simon recebeu um telefonema de Barney Hill no início de dezembro de 1963. Como a recomendação houvera sido feita pelo Dr. Stephens, o Dr. Simon marcou data para a consulta a 14 de dezembro. Bay State Road, em Boston, algumas vezes é chamada de a Alameda dos Médicos. Anteriormente formada por elegantes casas para os Brahmanes de Back Bay, em Boston, muitas das casas de alvenaria foram agora transformadas em agradáveis e confortáveis consultórios médicos. Barney e Betty Hill saíram de Portsmouth bem antes das 7 da manhã de 14 de dezembro, dirigindo para o consultório do Dr. Simon e estacionando o carro perto do mesmo, com uma confortável margem de tempo antes da hora da consulta, às 8. Aproximavam-se da consulta com sentimentos mistos de curiosidade, nervosismo e alguma apreensão, embora tais sentimentos fossem temperados com o alívio decorrente de terem dado um passo e tomado uma ação decisiva na direção em que achavam correta. A ansiedade de Betty baseava-se naturalmente em seus sonhos. Quando Roman e Jackson fizeram o casal notar a discrepância de tempo, sua ansiedade crescera marcadamente e a ideia de que poderiam ser algo além de simples sonhos a perturbava criticamente. Embora menos emotiva que Barney em sua reação geral e mais estoica, seu medo de que os sonhos pudessem se basear na realidade estava afetando seu trabalho, bem como sua serenidade. Certa vez, não muito depois da visita de Roman e Jackson, ela conversou com sua supervisora no Departamento de Bem-Estar Social do Estado, com quem jantava frequentemente depois de Barney ter saído para o turno noturno de trabalho. Dei para ela ler a descrição dos sonhos que eu escrevera, recorda-se Betty, e costumávamos conversar sobre eles. Isto deve ter acontecido por um período de mais de 2 meses. Finalmente, numa noite, ela me disse: "Como você sabe que estes sonhos não são reais?" Ela disse que todas as minhas indicações e reações apontavam na direção de uma possível realidade e eu deveria estar disposta a aceitá-la como uma possibilidade. Entretanto, depois disso, comecei a considerá-los a sério. Entrar no consultório do Dr. Simon naquele dia deu-me alguma confiança de se poder esclarecer o assunto, remover a coisa que me estava roendo por dentro a todo o tempo. Obter alguma espécie de confirmação, de um modo ou de outro. Betty, que jamais estivera em terapia, sentia-se levemente divertida pelo fato de, muitas vezes, ter escoltado alguns de seus casos sociais para clínicas psiquiátricas, e agora as mesas estavam prestes a ser viradas. Barney, cuja terapia vinha continuando por muitos meses, sentia-se curioso pela possibilidade de poderem ser submetidos à hipnose. Sentia-se ansioso por saber se ele poderia mesmo ser hipnotizado e que tipo de método seria empregado. Em data posterior, Barney recordou-se das impressões da primeira visita. Ao entrar no consultório onde o Dr. Simon dá suas consultas, achei-o impressionante. Era lindamente acarpetado de verde, combinando com um bloco da mesma cor na sua mesa, confortável e silencioso. Ele cativou-me completamente a ponto de eu sentir que ali estava uma pessoa em quem podia confiar. Ter gostado imediatamente dele foi algo instantâneo.
E foi isso também que me ajudou a superar a ansiedade. Beth e eu estávamos juntos, é claro, na primeira consulta. Beth também achou o consultório atraente e o médico impressionante. Senti plena confiança nele, mesmo antes de o conhecermos, pois num número recente da Child Guidance Clinic, procurei seu nome no relatório biográfico da Associação Americana de Psiquiatria. O que estava ali relatado convenceu-me de sua competência e situação profissional. Para mim, isto era importante devido à natureza incomum do nosso caso. O Dr. Simon, algo surpreso ao notar o casamento interracial dos pacientes, começou por uma história geral dos problemas de ambos, culminando, é claro, pelo incidente de 2 anos antes em Indian Head. O Dr. Simon estava ciente de que Barney se submetia à terapia devido a seu estado de ansiedade e tornava-se mais e mais aparente que a experiência com o objeto voador não identificado tinha uma influência importante no fato de não vir reagindo adequadamente ao tratamento. Estava igualmente ciente dos pesadelos levando à ansiedade de Beth. Tornou-se logo aparente que tanto Barney quanto Beth precisavam de tratamento. Este centralizar-se-ia na sua reação de ansiedade com uma aparente amnésia para parte das experiências nas White Mountain como um ponto de partida. Havia questões práticas também para ambos. O problema do custo era algo que não podiam ignorar. Suas rendas combinadas eram razoavelmente boas, mas com os dois em terapia, eles sabiam, haveria um severo baque no orçamento. E o tratamento psiquiátrico não poderia ser completado num curto período de tempo. Somando-se às taxas que um psiquiatra competente pediria, haveria o custo que não poderia ser deixado de lado das viagens até Boston todas as semanas para uma consulta dupla. Isto era um problema sério para eles, não um capricho ou fantasia, e aceitavam-no como tal. O aspecto do objeto voador não identificado era assunto secundário para o Dr. Simon, pois seu primeiro e maior trabalho era determinar o tratamento e ajudar os pacientes a superarem seus problemas psiquiátricos. A experiência do OVNI ajustava-se dentro dos limites do material que ele ouvira e do pouco que lera sobre o assunto. Este aspecto secundário do caso era altamente interessante e ele previa um período relativamente prolongado e intensivo de terapia que poderia ser invulgar. Um dos principais objetivos, é claro, era vasculhar o período de amnésia, e como este sintoma responde particularmente bem à hipnose, o médico resolveu usá-la para iniciar o tratamento. A atitude geral do Dr. Simon quanto ao OVNI era neutra, temperada por uma crença realista e obstinada de que tais objetos podiam existir como aeronaves experimentais, ou como aparelhos de reconhecimento estrangeiros, ainda não anunciados aos leigos ou simplesmente aviões ou estrelas vistas erradamente. Não possuía nenhum interesse pelo assunto e estava disposto a aceitar qualquer coisa que as fontes autorizadas dissessem a respeito. Não se dava conta da enorme quantidade de controvérsias envolvidas no caso, mesmo entre a comunidade científica, e nem estava familiarizado com o Comitê Nacional de Investigação de Fenômenos Aéreos, cujo relatório os Hill trouxeram consigo, a fim de dar ao médico um panorama completo de sua experiência documentada por Walter Webb. Na consulta daquela manhã, o Dr. Simon avaliou o caso e deu um esboço do plano de tratamento. Uma vez que a pretensa hipnose era um fator central do problema de ambos, planejava iniciar com ela para penetrar na amnésia se isso fosse o que a situação requisesse e prosseguir de acordo com os acontecimentos. O Dr. Simon também resolveu gravar as sessões terapêuticas em fita, tanto para obter um registro preciso como para uso provável a fim de trazer o material para nível consciente sob condições controladas. Durante a hipnose, os incidentes descritos no transe podem ser apagados da memória consciente. Fora da hipnose, por instrução de parte do médico, podem ser recordados. Para a reprodução mais real da experiência do transe, o paciente pode ouvir sua própria voz na fita e analisá-la com o médico passo a passo. A realidade ou não realidade dos sonhos era, naturalmente, o mais importante na mente de Beth. Por quase 2 anos, a resposta a esta pergunta a estivera roendo por dentro. Quanto a Barney, como ele já dissera a Beth, esperava de uma vez por todas e para todo o sempre que ela aceitasse o fato de sua experiência em relação a um possível sequestro não passar de uma intensa série de sonhos. O trauma da visão em baixa altitude na rodovia 3 já lhe era suficiente. Levar o incidente a um possível sequestro, só o fato de pensar nisso era mais do que desejava sequer imaginar. Para o médico, a originalidade da história não significava mais do que um pano de fundo contra o qual teria de trabalhar. Barney e Beth Hill, como a maioria dos leigos, tinham apenas um conhecimento muito superficial sobre a hipnose. O Dr. Simon explicou a eles que o processo era um relacionamento íntimo entre médico e paciente, no qual os Hill seriam levados a um estado semelhante ao sono. Não correriam qualquer perigo de dano, nada tinham a temer. Numa conferência há alguns anos atrás, na Academia de Medicina de Nova York, abordando o tema hipnose, fato e fantasia, o Dr. Simon cobriu o inteiro campo da hipnose e sua função na prática médica e psiquiátrica, apontando para o fato de que apenas nas últimas poucas décadas a hipnose vem recebendo atenção significativa como prática médica.
Quem pode hipnotizar? Quem pode ser hipnotizado? Quem não pode ser hipnotizado? O Dr. Simon pergunta na conferência. Qualquer adulto inteligente e a maioria das crianças acima de 7 anos de idade pode ser hipnotizada. Na verdade, crianças são hipnotizadas mais facilmente que adultos. Indivíduos muito psicóticos ou mentalmente retardados são mais resistentes à hipnose. A maioria deles não pode ser hipnotizada. 95% das pessoas hipnotizáveis podem atingir o primeiro estágio, mas apenas 20% podem ser levadas ao terceiro, ou estágio sonambulístico. A vontade não desempenha qualquer papel na hipnose, e a crença de que a hipnotibilidade é uma manifestação de caráter fraco é falsa. Os fatores que influenciam a hipnose são a inteligência do indivíduo, sua vontade consciente e o grau de resistência inconsciente ou de submissividade. Os dois últimos nem sempre se manifestam superficialmente. Contrariando os medos comuns do público, o término do estado hipnótico não se constitui em problema algum. De modo universal, a sugestão para despertar tem como resultado o despertar. Só há necessidade de sugestão adicional de sensação de conforto e liberação da ansiedade. Nos raros casos em que o paciente não desperta a sugestão, se deixado sozinho, ele cairá em sono natural e despertará em questão de horas. Às vezes, as drogas tais como o amital de sódio ou o pentotal são usadas para facilitar a indução ao estado hipnótico quando o paciente é incomumente resistente. Nessas condições, o período do despertar será demorado graças ao efeito da droga, mas as sugestões dadas sob indução serão efetuadas como sugestões pós-hipnóticas. As duas drogas acima citadas são de algum valor em induções difíceis e ajudam a relaxar o paciente apreensivo e aumentam sua sugestibilidade. Descritos de maneira geral, há 3 estágios de hipnose: o leve, o médio e o pesado. No estágio leve, a catalepsia das pálpebras, incapacidade de abrir os olhos à vontade, pode ser produzida por sugestão e um certo grau de sugestibilidade geral está presente. Sugestões pós-hipnóticas podem ser dadas e pode-se atingir uma boa parte do tratamento. No estágio médio, a paralisia do controle volitivo dos maiores músculos do corpo pode ser produzida. Maior catalepsia. Nesse estágio, a analgesia e insensibilidade à dor pode ser sugerida com sucesso. No terceiro estágio, ou estágio sonambulístico, quase qualquer fenômeno pode ser produzido e o paciente ficará amnésico a não ser que receba instruções definitivas para recordar o estado de transe. Isto iria desempenhar um papel importante no tratamento dos REU. Alucinações positivas ou negativas podem ser induzidas e as sugestões pós-hipnóticas dadas nesse estágio sonambulístico serão muito efetivas. A atividade do sistema nervoso automático, manifestada pelo enrubescimento, constrição dos vasos da pele e diminuição da taxa de pulsação, podem ser produzidas. Há um conflito entre as autoridades a este respeito, mas há relatórios sobre a formação de bolhas d'água à simples sugestão de calor intenso. O Dr. Simon encerrou a conferência relatando sua convicção de que a hipnose não deveria ser usada em qualquer campo além da pesquisa, prática médica e odontológica. Acrescentou ainda mais: a hipnose atravessou muitos períodos de entusiástica aceitação seguidos de rejeição, conforme aconteceu com algumas de nossas modernas tendências em psiquiatria. Não há dúvida de que estes sintomas, aqueles removidos pela hipnose, tendem a recorrer ou a serem substituídos por sintomas ainda mais perturbadores, a menos que o conflito emocional básico, do qual os sintomas são uma manifestação, seja resolvido. A não ser que o médico possa ter certeza de se encontrar apto a continuar o tratamento do paciente depois da remoção dos sintomas, estes não deverão ser removidos pela hipnose. Há muitas opiniões quanto a se um rompimento através da força para a resistência, tal como aquele fornecido pela hipnose, é uma aproximativa desejável. Numa variedade de condições psicossomáticas e outras, a hipnose pode ajudar a diminuir o tempo da terapia, facilitando a abordagem de conflitos emocionais inconscientes, conforme vem sendo descrito. A hipnose apresenta perigos e ao mesmo tempo não é perigosa. Os perigos essenciais jazem no seu uso por aqueles não ligados a um código de ética profissional e que não tenham sido adequadamente treinados. Conforme os REU estavam prestes a descobrir, encontravam-se em mãos medicalmente conservadoras. Com a atitude basicamente neutra do médico quanto ao assunto OVNI, se não preconceituosa aos mesmos, iriam submeter-se a uma prova rígida para quaisquer crenças agora resultantes de sua experiência em Indian Head. Betty, apesar de seu crescente interesse pelo fenômeno, estava pronta a aceitar a verdade do problema, fosse qual fosse. Barney, esperançoso de se livrar dos sintomas de ansiedade que perturbavam gravemente sua vida, estava num ponto onde queria, acima de tudo, a verdade sem se importar com o resultado. Nenhum deles ainda percebia que a verdade é muito ilusória, mesmo com o desejo e os meios mais avançados para descobri-la.